A paz do Senhor, um bom dia a todos. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus que se encontra em Mateus 13, versículo 17, que diz assim: Pois eu digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Jesus está falando sobre a parábola do semeador. Eu já começo fazendo essa pergunta: que tipo de semeador nós somos, né? Que tipo de semeador nós somos? Porque fala sobre 4 tipos de solo. Nós sabemos que a palavra ela foi semeada em uma terra ao qual ela simboliza nos dias de hoje, ou trazendo para os dias de hoje, aqueles que até querem ouvir a palavra, mas por causa do coração que está endurecido pelo pecado, o inimigo se aproveita para arrancar essa semente, a palavra de Deus. Nós sabemos que o segundo solo era uma terra até fértil, mas ela tinha pedregulhos, ao qual impedia ela ter profundidade e criar raízes. Tinha fertilidade, porém ela não era profunda. As pedras, ela impedia o crescimento. E nós sabemos que existe o terceiro tipo de solo, onde foi semeada em meio aos espinhos, e infelizmente é o que acontece. Muitos ouvem a palavra, muitos até começam bem, começa a querer germinar, mas os espinhos, que são as tribulações, que são as perseguições, que são os enganos da riqueza, os desejos, as concupiscências, vêm sufocar ao ponto de abandonarmos essa semente, essa palavra. E agora nós nos deparamos com o quarto tipo de solo, que é o solo fértil. Que é interessante que, ainda que algumas pessoas tenham a convicção do pecado, que somos pecadores, existe um grande desejo de obedecer, de se aproximar de Deus, de servir a Deus com verdade. E esse solo é um solo fértil, ao qual não há impedimento para obter crescimento quando nós estamos prontos para receber a palavra e aceitar a palavra, ao ponto de não deixar que ela seja roubada, que ela seja sufocada e até mesmo impedida de dar crescimento. Amado, essa palavra é muito importante, porque nos dias de hoje nós percebemos que existe uma demanda de semeador, que às vezes não sabe nem aonde está semeando. E também existem vários tipos de solo ao qual não estão preparados, não estão adaptados. E nós precisamos entender isso aqui, que Jesus ele estava instruindo os discípulos a que o ministério de cada um viesse fluir, para que o ministério de cada um viesse dar crescimento e obter êxito. E nós sabemos que só tem exatidão naquilo que fazemos quando há esforço, quando há vontade, quando há, de qualquer forma, uma atitude, um gesto de aceitação, um gesto de renúncia para com a palavra de Deus, um cuidado de guardar a palavra, de deixar Jesus obrar através dessa palavra em nosso ser. E eu quero encerrar esse vídeo mandando um abraço, para o meu irmão Cledilson e também para a minha irmã Thelma, ao qual são pessoas que eu creio que estão a todo tempo ouvindo a palavra e guardando no coração, ouvindo a palavra e deixando que o semeador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, venha, instruir no caminho a que deve seguir. Porque por isso que eu fiz essa pergunta: que tipo de semeador nós somos? Porque nós sabemos que Jesus ele semeava e o inimigo ele sempre quis frustrar
a palavra de Deus, ele sempre quis frustrar os retos caminhos do Senhor. É tanto que nós nos deparamos lá em Atos, se não me falha a memória, 13, sobre uma pregação, ministração do apóstolo Paulo, ao qual ele estava pregando, e um pré-cônsul estava ouvindo a palavra, e um encantador, Elimas, ele tentou resistir à palavra, mas Paulo, cheio do Espírito Santo, o semeador preparado, ele sabia que aquela terra era uma terra fértil, que o poder e a autoridade do Espírito Santo iria fazer com que aquela terra viesse a receber a palavra e obter o crescimento desejado. E ali, cheio de autoridade do Espírito Santo, Paulo, ele repreende o inimigo, ele repreende Satanás, e ali a palavra do Senhor, ela tem efeito, ela entra tanto para libertar o Elimais, tanto para fazer efeito no coração do pré-cônsul, e tanto para todos que estavam ouvindo ver o poder de Deus. Amados, a palavra de Deus tem poder, e nós, nos últimos dias, precisamos mostrar, através da palavra, o poder de Deus em nossas vidas, na vida daqueles ao qual ouve a palavra, na vida daqueles ao qual ouve a mensagem, que nós vamos ter convicção daquilo que pregamos, que nós vamos ter convicção daquilo que semeamos, para que aquele que recebe a palavra não venha voltar vazio para casa, que o inimigo não venha roubar aquilo que está sendo semeado. Jesus abençoe poderosamente. Um forte abraço, meu irmão Cledilson. Um forte abraço à minha irmã Thelma, o qual ainda não está no caminho do Senhor, mas tem um coração voltado para Deus, tem uma fé em Deus que muitos que estão dentro da igreja, cheios de religiosidade não têm. E conhece a minha história, acredita no meu ministério, acompanha, né? E eu amo você, minha irmã Thelma, eu amo você, meu irmão Cledilson, ao qual eu conheço há pouco tempo e já consegui ver, né, a luz do Espírito Santo sobre a vida de vocês. E obrigado por estar sempre querendo ouvir a palavra, interessados, né, pela palavra, e que esse vídeo venha alcançar vidas que necessitam, né, de uma palavra verdadeira, de ouvir aquilo que muitos profetas, que muitos justos desejaram ouvir e não ouviram. Ainda há tempo, né, de você pegar essa palavra e colocar no seu coração e dizer assim: eu não vou servir ao homem, eu não vou servir a pastor, a pastora, eu vou servir a esse Deus, porque ele morreu na cruz, valeu a pena, né, ele fazer expiação pelos nossos pecados. Então, ainda que você se sinta pecador, se sinta falho, lembre desta palavra, lembre que Jesus, ele está semeando nessa madrugada esta palavra para que você venha obter resultados bons na sua vida. Amém? Jesus abençoe poderosamente a cada um de vós.